Nesse vídeo eu vou estar te ensinando a higienizar, armazenar e fazer salada para a semana toda. Para que você não tenha o trabalho de fazer salada todos os dias, uma estratégia é você se planejar, se organizar e fazer essa salada para a semana toda. E existem estratégias para que você consiga fazer essa salada durar na sua geladeira até uma semana. Então, o primeiro ponto que você precisa é escolher quais vegetais você vai utilizar na sua semana. E aí você pode escolher os vegetais de sua preferência. A partir do momento que você escolher os vegetais que você vai utilizar, aí a gente vai para a forma de preparo. E aqui eu vou dar um exemplo. Eu escolhi aqui a couve e a alface, o tomate, a cenoura, o chuchu e o brócolis para utilizar nesta semana que eu vou dar de exemplo. Mas você pode escolher os vegetais da sua preferência, né? Os que você mais gosta, que sejam mais fáceis de fazer. Então fica a seu critério. Alguns aqui eu vou utilizar cru e alguns eu vou utilizar cozido, né? Eu gosto de mesclar, né, os vegetais com formas de preparos diferentes, tá? Mas você pode fazer a seu critério. Então, o primeiro ponto é você organizar o que você vai fazer, né? Organizar a sua bancada, organizar tudo que você vai precisar para fazer essa salada, para fazer toda essa preparação, tá? Então aqui eu já deixei os vegetais que eu vou utilizar, já deixei os que eu vou higienizar e que vou consumir cru e já separei os que eu vou cozinhar. Então aqui eu já deixei as minhas panelas que eu vou utilizar. Eu vou fazer a cenoura e o chuchu cozidos na água e vou fazer o brócolis no vapor. Os vegetais crus eu vou higienizar. Então, o primeiro passo para a higienização é a escolha do produto correto. O produto eficaz para a higienização, gente, é a água sanitária. Aquela mais conhecida como Que Boa, gente, mas não precisa ser da marca Que Boa, né? Você pode utilizar a marca que você preferir. O único cuidado que a gente deve ter é olhar na embalagem do produto que a gente escolher se ele é próprio para higienização de alimentos. Então, sempre vai ter na embalagem do produto que você escolher se ele é próprio para higienização de alimentos. Tem algumas águas sanitárias que não são próprias para a higienização de alimentos, né? Que contém perfume, por exemplo, então a gente não pode utilizar. Então, sempre olha na embalagem se ela é própria para a higienização de alimentos. Outro ponto importante é a proporção. Então, a proporção que a gente usa para a higienização de alimentos, que é uma proporção segura, que vai higienizar, não vai fazer mal para o nosso organismo, é de 1 colher de sopa, que é essa colher grande aqui, para cada litro de água. Então, a cada litro, né, a cada 1 litro de água que você colocar, você vai colocar 1 colher de sopa. Então, se você colocar 1 litro de água, 1 colher de sopa. 2 litros de água, 2 colheres de sopa. E o tempo é de 10 minutos. Então, você vai colocar suas verduras de molho, vai deixar 10 minutos e depois você vai enxaguar bem. E eu vou mostrar para vocês todo esse processo. Então, aqui eu coloquei 3 litros de água, que eu já sei que esse pote tem 3 litros. E daí eu vou colocar 3 colheres de sopa. E daí eu vou colocar as verduras de molho. Uma dica para deixar os vegetais todos submersos é colocar um prato em cima, gente. Daí eles ficam todos submersos dentro da água. Aí é só aguardar 10 minutos e daí a gente vai enxaguar. E um ponto bem importante da cozinha é que todo o tempo que você pode otimizar vai diminuir seu tempo de cozinha. Então, enquanto a salada está de molho, eu já vou descascando os outros vegetais que vão ser cozidos, né, que é a cenoura, o brócolis e o chuchu, e já vou colocar eles para cozinhar durante esse tempo, enquanto eu estou aguardando a salada ficar pronta. Eu vou primeiro descascar esses vegetais. Descasquei a cenoura e eu vou cortar ela em palitinhos pra gente colocar pra cozinhar. E como eu faço pra cortar ela em palitinhos, né? Primeiro eu venho com ela assim, eu corto elas no tamanho do palito que vai ser, mais ou menos assim. E daí eu vou fazer lâminas.
Então, eu vou cortar primeiro assim. Olha só, eu corto assim. E daí depois eu faço os palitinhos. Olha só. Daí fica os palitinhos. Aí você pode cortar, né, na grossura que você quiser. E agora eu vou descascar o chuchu para poder cozinhar também. E o chuchu, gente, depois de descascado, eu gosto de cortar ele em cubinhos, né? Então eu corto eles assim, primeiro. Depois eu faço cubinhos. Olha só. E por último eu vou cortar o brócolis. E o jeito mais fácil de cortar o brócolis para sair as arvorezinhas bem certinha, gente, é cortar ele por baixo, tá? Então você pega ele por baixo, pega uma faca e corta ele assim por baixo para tirar essa parte mais do caule. Ó. E daí você consegue ir tirando, ó. Eu corto mais um pouco e eu vou deixar eles menores também, tá? Todos cortados, então agora eu vou levar para cozinhar. Então eu vou colocar o brócolis no vapor. Mas aqui é só questão de preferência, tá, gente? Se você quiser cozinhar na água, não tem problema, tá? Eu gosto de cozinhar no vapor o brócolis, porque eu acho que ele fica melhor no vapor, tá? Mas é de preferência. Aí eu vou colocar o chuchu para cozinhar na água. E aqui a gente gosta de chuchu xoxo, gente. Aquele só cozido na água, sabe? As crianças gostam. Então eu faço ele assim, apenas cozidinho. Mas tem outras formas, né, de fazer o chuchu. Dá para fazer ele refogado na frigideira com temperinhos, dá para fazer ele assado, ele fica bem gostoso assado, mas a gente gosta assim, então eu acabo fazendo assim. E a cenoura também eu gosto de fazer ela na água também, né? Só cozidinha assim em palitinhos. E também aqui o povo gosta dela em palitinhos. Mas ela fica muito bem assada também, gente. Você fazer ela assim e colocar para assar também fica ótimo. E aqui é só deixar eles cozinhar enquanto a gente vai higienizar a salada. Então aqui a gente vai enxaguar a salada, gente. E aqui é só enxaguar ela muito bem, tá? Não tem segredo nenhum aqui. Vou enxaguar bem e já vou colocando aqui. E aqui você vai enxaguando, né? E conforme você vai enxaguando, você já vai olhando, né? Se tem alguma folhinha que tá machucada, né? Se tem uma folhinha que tá estragada, daí você já pode ir tirando, gente. Porque uma das coisas que faz a salada durar mais tempo na geladeira é você escolher saladas que estejam, né, perfeitas, né? Ela não tem que estar com nenhum machucadinho, porque isso vai fazer com que ela estrague mais rápido, né? Então é sempre bom dar uma olhadinha, ver se não tem nenhum estragadinho, nenhum podre. E se tiver, daí você já tira, né, nessa hora que você tá enxaguando, né? Então, eu enxaguei já a salada e enquanto tá cozinhando, né, os outros vegetais, eu vou deixar ela secando e vou secar um pouquinho esses vegetais. Porque uma coisa que faz durar mais tempo a salada, principalmente as folhas, gente, na geladeira, é elas estarem bem secas na hora do armazenamento. Existem algumas formas, né, de você secar nessa salada. Então, ou você pode passar ela numa centrífuga de salada, se você tiver, que daí você consegue tirar um pouco do excesso da água já na hora. Outra forma de você secar naturalmente ela é você colocar um pano de prato limpo, né? Eu gosto de fazer assim, coloca um pano de prato limpo na mesa e espalha essa salada, né? Deixa ela para baixo assim. Então você coloca ela bem espalhadinha para que ela vá secando naturalmente.
Então você pode espalhar ela assim, deixar ela secar naturalmente. Mas se você tiver com pressa e quiser secar na hora já para guardar, o que que eu faço? Eu pego o papel toalha, gente, eu espalho ela assim e daí eu vou dando uma secadinha nela. Olha só. Literalmente eu seco a salada, gente. Então você vai dando uma secadinha nela, porque daí a gente agiliza esse processo, né? Em vez de deixar ela secar naturalmente, tá? Você pode fazer isso com um pano de prato também, gente, ou um pano que seja mais absorvente, né? Que absorva mais água, né? Para você diminuir esse tempo aqui, né? De preparo, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como eu faço o armazenamento dessa salada para ela durar de uma semana ou até mais tempo na sua geladeira, tá? Então, primeiro você precisa de um recipiente onde você vai colocar essa salada. E o que que eu faço, né? Depois que ela tá bem seca, eu vou vir com papel toalha, gente. Pode ser também, tem aqueles paninhos absorventes, gente, que são reutilizáveis, né? Porque o papel toalha você acaba jogando fora depois, que daí você não precisa jogar fora depois, tá? Mas eu vou usar o papel toalha aqui, tá? Então eu coloco um no fundo e daí o que que eu vou fazer? Eu vou fazer camadinhas de salada, gente. Então eu coloco aqui as saladas, né? Coloco uma quantidade aqui, não muito, tá? Olha só. Como se eu fizesse uma camadinha de salada e eu vou vir com o papel toalha e vou fazer uma camadinha de papel toalha. E assim eu vou seguir, gente. Vou fazer salada, salada, papel toalha, tá? Até fechar, tá? Então, assim que eu vou guardar a salada para ela poder durar mais tempo, tá, gente? Por que que eu faço isso, né? Por que que eu faço esse método? Porque o papel, gente, ele vai absorver a água da salada. E quanto menos água essa salada tiver, mais tempo ela vai durar. Então, por isso que a gente faz esse método, né, de armazenamento para ela durar mais tempo na sua geladeira. Olha só. Aí fica camadinhas de papel toalha, camadinhas de salada. Ela dura bem mais de uma semana, a depender do tipo de salada, né? A alface, a rúcula, o agrião, que são folhas mais finas, elas duram bem uma semana. A couve, por exemplo, a escarola, que são folhas mais duras, elas acabam durando mais tempo, né? Mais que uma semana, se estiverem bem armazenadas, tá? E eu vou fazer a mesma coisa com a couve, gente. Eu vou colocar ela aqui e vou secar ela também, tá? Enquanto eu deixei a couve ali dando uma secadinha, eu vou guardar os tomates, gente. Então, o tomate, mesmo esquema da alface. Então, todas essas verduras que forem higienizadas e vão ficar mais tempo na geladeira, eu faço esse método da camadinha de papel toalha. Então, eu coloquei uma camada lá embaixo, coloquei o tomate e vou colocar uma camadinha em cima. Porque essa camadinha vai evitar, né, que as gotículas que se formam na tampa, né, do pote, elas entrem em contato com o tomate, né, essa umidade acaba estragando o tomate mais rápido. Então, assim, ele dura, gente, mais de 2 semanas na geladeira com facilidade, tá? Se estiver bem seco. Então, eu faço assim, eu guardo ele assim, e daí vou pegando conforme eu vou consumir. Então, já tá higienizado, então é só pegar, cortar e consumir. Então, fica fácil para o consumo. Então, no mesmo esquema da alface, eu vou secar a couve também, porque a couve eu vou picar ela e já guardar ela picada, tá, gente? Então, depois de seca, eu vou cortar ela, gente, bem fininha, pra deixar ela armazenada já cortadinha, pronta para consumo. Então, como eu faço, gente? Eu gosto de tirar essa parte do meio aqui, essa parte que é mais fibrosa, né? Essa parte mais grossa do meio, eu tiro ela fora para poder picar só as folhas. Eu corto no meio e vou juntando, né? Fazendo um montinho, tá? Eu junto todas elas, gente, e daí eu vou enrolar, tá? Pra facilitar na hora de cortar. Então, eu enrolo ela, fazer um rolinho. Olha só, a gente faz um rolinho, daí a gente vai cortar ela, tá? Eu gosto, gente, de usar essas facas aqui, ó, que elas são tortinhas, né? Ela é tipo uma serrinha, que ela corta bem mais fino do que uma faca grande, tá? Então eu gosto de cortar com essas aqui, tá? Mas se você não tiver, pode ser qualquer faca de serrinha bem afiada que vai cortar, tá? Então eu piquei a couve aqui, eu vou fazer o mesmo esquema da alface. Vou colocar um pouco de couve
Tem um papel toalha lá embaixo. Eu coloco um pouco assim, ó. E daí eu venho com mais um papel toalha. Coloco mais um pouco de couve. Coloco mais um papel toalha. E coloco o restante da couve. E daí eu coloco mais um papel toalha em cima, para fechar. Então a gente finalizou aqui a salada para a semana toda, né? Enquanto eu tava organizando, né, as saladas cruas, né, a alface, o tomate e a couve, as outras coisas estavam cozinhando. Enquanto eu estava fazendo alguma coisa, as outras coisas foram terminando. Então isso é otimizar o seu tempo na cozinha, para que você utilize melhor o seu tempo quando você for para a cozinha, né? Então é sempre bom você pensar, né, nos alimentos, o que você pode encaixar para ir fazendo em conjunto com outros alimentos. Então, assim, enquanto eu fazia uma coisa, o que eu poderia estar fazendo para diminuir esse meu tempo na cozinha? Então, enquanto eu estava guardando as saladas, as outras estavam cozinhando. Aí eu terminei de guardar, já coloquei elas em outros potes. Então, aqui a gente tem uma quantidade de salada boa para a semana toda. Como que eu vou armazenar, né, toda essa salada para que ela dure uma semana? Que eu tô falando, gente, sem congelar nada, que só utilizando a geladeira, tá? Sem usar o método de congelar, mas você pode estar congelando, né, os vegetais da sua preferência, mas aí você vai precisar fazer de uma outra forma para ele ter um melhor resultado, tá? As folhas, elas nesse método, né, que a gente coloca camadinhas de papel toalha, elas vão durar uma semana na geladeira tranquilamente. E aqui a couve, você pode tanto comer ela crua, como você dar uma refogada nela e comer ela refogada também, né? A gente já tem 2 preparos aqui em um só. Daí o que eu te oriento, né? Os vegetais cozidos, eles vão durar de 3 a 4 dias na geladeira, a depender de como for esse teu manuseio. Eles podem até durar mais, mas vai depender de como eles vão ser manuseados. Então, sempre que você for pegar a sua porção, né, você sempre utilizar um talher limpo, né, e já guardar esse vegetal na geladeira. Então pega a quantidade que você vai consumir, né, com um talher limpo, já guarda ele na geladeira. E isso vai fazer com que ele demore mais para estragar. Agora, se você colocar um talher sujo, né, dentro desse alimento, ele pode estar se contaminando e estragando mais rápido. Como você vai manusear, né, esses alimentos que estão na sua geladeira vai determinar o tempo que ele vai durar. Então, assim, podem durar até uma semana, a depender do tipo de alimento. Tem alguns alimentos que vão soltar mais água e podem estragar mais rápido, mas no geral de 3 a 4 dias eles ficam bem dentro da geladeira. Então, qual que é a minha dica? Você comer primeiro esses que vão estragar mais rápido, né? Então, comer os cozidos, né? Junto com uma salada, que aqui a gente tem grande quantidade, né? Então, escolhe uma para comer no dia, né? Ou alface ou a couve e coloca como complemento um dos vegetais, né? Na segunda eu vou comer o chuchu, na terça eu vou comer a cenoura e na quarta eu vou comer o brócolis, na quinta eu vou comer o resto do brócolis. E daí na sexta, no sábado, no domingo, eu vou comer alface ou a couve, qual você for utilizar, com o tomate. Que deu tomate, ele vai durar até 2 semanas na sua geladeira, se ele estiver bem seco e não estiver tão maduro. E o tomate você não precisa cortar, gente. Você pega no dia que você for consumir. Então você deixa ele aqui com papel toalha, como eu mostrei antes, e daí você vai pegar no dia que você consumir. Então isso você pode fazer com outros vegetais que fiquem fechados e que vão durar mais tempo, né? Como por exemplo o pepino, né? Que é um vegetal que é fechado e que você pode cortar na hora, né? Então daí você vai ter uma duração, né, dele dentro da sua geladeira de muito mais tempo, né? Você pode fazer isso com tomate cereja, né? Então, essa é a minha dica para você poder utilizar essa salada na semana toda. Você usou ali um tempo do seu dia, mas você vai ter essa salada preparada para a semana toda e aí para mais pessoas, né? Que eu fiz em grande quantidade, dá aqui para 4 pessoas, por exemplo. Né? Mas você pode fazer em mais quantidade se tiver mais gente na sua casa, escolher os vegetais da sua preferência, né? Então esses cozidos normalmente eles vão durar de 3 a 4 dias e aqui pode ser outros cozidos, né? Pode ser couve-flor, beterraba, né? Berinjela, abobrinha, então os vegetais de sua preferência e os crus também. Os crus que você não precisa cortar, né? Eles vão durar mais tempo, então esses são bacanas para você comprar em grande quantidade, né, e deixar ali bastante tempo na sua geladeira e ir comendo, né.
Então, assim, você também pode simplificar isso, né? Então, aqui eu tenho uma variedade legal, mas assim, nada te impede de comer, por exemplo, alface e tomate a semana toda, né? Então, você pode, não tem problema, se for da sua preferência, né? Se for fácil pra você, né, por exemplo, ou mesmo, né, pegar assim só 3, né? Alface, tomate e o chuchu, né? Isso levaria muito menos tempo pra fazer, né? Demandaria bem menos tempo e você ainda teria salada para a semana toda, né? Você poderia fazer em mais quantidade, mas você teria salada para a semana toda num tempo bem mais curto, né? Então aqui eu mostrei com uma variedade maior. Você pode ter até mais variedade, né, se você quiser. Mas também você pode simplificar, né, e ter coisas mais práticas se você tem menos tempo para fazer essa preparação na sua cozinha. Tá? E agora é só levar tudo para a geladeira.